Por que tu deveria ter um canal no YouTube? Essa foi a pergunta que desencadeou esse vídeo e também gerou um certo incômodo para mim quando eu comecei a pensar sobre essa questão de ter um canal no YouTube. E analisando todas as possibilidades que isso pode ter, eu comecei a realmente ficar bem animado em começar esse canal e o que de fato está acontecendo agora. Porque eu consigo fazer um paralelo bem breve assim, aos processos que eu encarei, tanto no processo de desenho, que eu já estudo um pouco mais de 10 anos, aí 10, 15 anos mais ou menos, na Tatu, que eu já estou há 7 anos, tem alguns paralelos do processo e principalmente um fato que é marcante nos dois, que é o começar, de fato. Esse pontapé inicial nunca foi uma boa experiência, assim, sempre a gente tem esses perrengues de iniciais, onde a gente tende a querer desistir das coisas e tudo mais, mas que aprendendo a lidar, entendendo um pouco mais a fundo, vai se tornando um pouco mais tranquilo. Tudo isso mostra um pouco como funciona essa minha questão, esse meu pensamento que eu tenho por volta da tatu, do desenho, e também nessa minha estagia dentro do campo das artes, fazendo faculdade já há alguns anos no curso, trazendo toda essa parte de construção mesmo, que tenho dentro do processo, entendendo os caminhos que eu tenho que seguir. Uma coisa só que eu tenho certeza, ou uma quase certeza, é que não tem escada rolante nesse processo. São só degraus e uma boa companhia de vez em quando, pra gente poder percorrer um certo trajeto junto. O YouTube em si, ele pra mim tá marcando, tá me mostrando uma possibilidade de avançar nessa questão de compartilhar mais ideias, de pensamentos, principalmente pautados ao lado criativo, a parte de estrutura que precisa para também conseguir viver disso. Coisas que eu tive que aprender em questão de negócio, de vendas, de organização financeira, entre outros fatores que me fizeram conseguir alavancar a minha carreira como tatuador. E agora eu vejo que eu quero tomar esse passo também dentro das artes visuais, que é um outro circuito, é um outro sistema, mas que também tem as mesmas questões, as mesmas funcionalidades. E tudo isso eu vejo como está amarrado a um desejo que eu tenho desde o início, que é abrir uma escola de desenho que paute essa discussão tanto da teoria quanto da prática entre realmente trabalhar com o que se ama e o que precisa para conseguir trabalhar isso. Porque não é só a questão de técnica, questão de ter um trabalho bonito, bem acabado, bem desenvolvido, mas tem outras coisas que envolvem comunicação visual nas redes sociais, de como tu vai compartilhar essa ideia, mas também a comunicação com o próprio cliente, como lidar com ele, entender perfis de clientes, como ter certas abordagens para conseguir explicar a mesma ideia para diferentes tipos de pessoas. Tive que fazer esses estudos, essas coisas para mim conseguir entregar as propostas que eu gostaria de que meus clientes tivessem, não que continuasse sempre na mesma repetição de imagem, por exemplo. Então esse é um esforço muito grande que eu fiz para entender como chegar nesse caminho e como isso mudou de fato toda a minha construção com o desenho e com a tatu, com essa minha relação com a tatu, que hoje ela tá chegando num estágio um pouco mais diferente, esse estágio de pensamento mais crítico sobre a imagem que a gente está reproduzindo. E não no lado do meu cliente, mas sim as ideias que ele me traz, esses questionamentos que eu levanto para ele e o que esses questionamentos geram de pauta para a gente poder construir um novo trabalho, amarrado à visão que ele tem sobre o projeto em si. Isso tudo atrelado à tatu, né? E vendo todos esses caminhos que eu venho desenvolvendo junto com a tatuagem, agora tentando entender um pouco mais sobre o sistema de artes, que é uma coisa que eu quero falar um pouco mais aqui, que é uma coisa que eu vou me aprofundar, então eu quero compartilhar um pouco mais desse segmento, como funcionam os museus, as galerias, as questões digitais, tudo isso eu vou partilhar um pouco aqui nesse canal, além das vivências que eu tenho, esses momentos com os clientes, os momentos de estúdio. Então, eu tô vendo que isso aqui pode ser um belo cursinho, assim. Porque eu sei que eu vou ter que aprender muita coisa também sobre edição de vídeo pro YouTube. E essa coisa de retenção, essas coisas assim, pra ajudar a deixar o vídeo mais dinâmico e não ficar tão maçante. Porque isso pode acontecer com o meu ânimo de falar, assim. Eu acho que é um bom paralelo, assim, pra começar a enfrentar esse medo. Que, inclusive, está gravando, que nem eu tô fazendo agora, conversando com a câmera. Dessa maneira, foi algo que foi um exercício que eu também me coloquei em prática. Eu tenho essa mania de colocar, por exemplo, uma palavra no ano para poder me desenvolver um tipo de comportamento. Então, teve um ano que eu foquei muito na questão de comunicação e eu fui até dar aula de desenho para uma escola de ensino médio e peguei turmas do segundo e terceiro ano para ministrar 4 meses de aula de desenho e foi um baita desafio. Uma porque eu estava processando ainda, organizando a maneira de como eu poderia explicar os fundamentos, porque é uma coisa a gente fazer e internalizar esses fundamentos e só praticar, e outra coisa é passar esse conhecimento de uma maneira que seja entendida. E outra ponto é falar no meio de 15 adolescentes ali e
e conseguir contornar e conseguir passar ainda aquela visão. Eu lembro que eu ficava muito cansado, inclusive. Eu chegava em casa depois das aulas, que tinha 1h30 a cada aula por semana. Então foi um baita exercício, mas que me ajudou muito essa relação de comunicação. Então esse também é mais um dos ganchos, né, que eu quero começar a explorar e conversar mais com vocês, é sobre uma dessas pressões que a gente se coloca para se desenvolver em algum âmbito. Porque tudo isso que eu aprendi foi porque eu via uma necessidade de desenvolver. A questão de vendas foi porque eu queria trabalhar com tatu e queria saber como eu poderia vender o meu trabalho, inicialmente só a questão de vender a tatu mesmo, e depois eu queria começar a vender mais as ideias, então eu comecei a explorar mais esse mundo, me entender para conseguir entender a forma como eu ia explicar aquilo, entender quando eu estava muito nervoso, para poder me controlar e conseguir passar as informações sem transparecer tanto, que pode acontecer. Então, lidar com o cliente ainda mais frente a frente é um grande desafio. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, o lance de botar a cara, enfrentar esses medos, assim como está sendo falar aqui pro YouTube aqui, é mais um medo que eu tô encarando e é mais uma jornada que a gente tá pra seguir aí. E o legal vai ser poder pegar os comparativos dos primeiros vídeos até os atuais, pra ver como melhorou a minha comunicação, como melhorar essa questão de organização também para produzir os vídeos. Porque isso também vai ser um dos desafios e vai ser alguma das coisas que eu vou documentar, que é esse processo de organizar a vida da tatu, que envolve atendimento com o cliente, responder mensagem, fazer anúncio, divulgação, ajustar o site, a partir da faculdade, das atividades ali, entender todo o cenário e criar os vídeos para cá, os conteúdos para cá, se aprofundar mais neles para poder compartilhar, aprender de fazer alguns exercícios na prática. É que a gente vai lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E volto aos paralelos de desenho e tatuagem. Para aprender a desenhar, a gente tem que aprender a observar, desenvolver uma coordenação motora para executar aquilo que a gente está imaginando, fazer para depois ver que não gostou e fazer de novo. Assim é na tatu, assim é na pintura, na fotografia, nos vídeos, e assim vai ser aqui. Então é isso. Espero que a gente possa conversar mais sobre esse universo que vai envolver artes visuais, tatuagem, desenho, a estrutura de negócio talvez, e esse autodesenvolvimento pessoal e profissional. Então espero que vocês curtam. Se tiverem temas para os próximos vídeos e quiserem deixar por aqui já, vai ser um prazer poder ler e já começar a me organizar e sentir mais estimulado para conseguir gravar os próximos vídeos. Eu quero muito falar sobre pontos de processo criativo, sobre essa questão de criatividade de modo geral, a questão de produção, de pensar processos, não só na parte criativa, mas como trazer essa construção para um todo da vida, assim, que são os pensamentos que eu acabo tendo, que eu quero poder compartilhar mais com vocês. Sair um pouco da teoria, de ler tanta coisa e aplicar só para mim, e começar a disseminar isso para a gente poder construir essa parada junto. Até porque essa construção envolve a escola, que é um sonho que eu tenho, e esse sonho começa a partir desse meu posicionamento sobre essas ideias, defender elas e estruturar elas para conseguir chegar nesse ponto. E é isso aí, espero que vocês curtam e já se inscrevam aqui no canal. A gente se vê na próxima semana. É isso aí.